E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre sua meta de votos e como vincular essa meta de votos por mobilizadores, criando métricas, criando indicadores e criando um planejamento detalhado dessa meta de votos para que você consiga acompanhar essa meta de votos de acordo com as suas atividades e também ter metas que sejam factíveis, sejam realistas e que façam sentido para a sua realidade. Vamos lá. Iniciando um processo de investigação de dados para que você consiga tomar suas melhores decisões e analisar esse dado de uma maneira mais ampla até o mais detalhado, a gente fez esse fluxo que mostra algumas perguntas, que faz algumas perguntas, melhor dizendo, que ao processo de tentar respondê-las, você consegue realizar um planejamento muito mais detalhado, muito mais realista, de acordo com fatos e dados, e principalmente que se adeque e se encaixe à sua realidade e da sua equipe. Vamos lá. Inicialmente, o que temos de mais relevante para analisar, começando do início dessa análise, de um cenário mais amplo, e a partir disso, para ir detalhando de acordo com o processo. Qual a regra do jogo que nós estamos inseridos? Qual a regra do jogo eleitoral que nós estamos inseridos? Primeiramente, você precisa entender que tem que estar num partido que precisa obter uma determinada quantidade de votos para eleger 1, 2 ou 3 candidatos e por aí vai, nessa eleição para vereador. Além disso, você precisa obter uma colocação necessária dentro da sua chapa eleitoral, dentro do seu partido, para conseguir ser eleito em relação aos outros candidatos. A gente sabe também que a regra do jogo mudou. Antes era permitido coligação para a chapa de vereadores, onde os vereadores dessa chapa eleitoral, independente do partido, disputavam entre si. Agora não. Agora essa disputa é feita internamente, só um partido por vez, para que os candidatos consigam se eleger dentro desse partido. Pois bem, começando pelo começo. Que perguntas são de extrema relevância para a gente começar a entender esse cenário eleitoral e, a partir desse cenário eleitoral, começar a tomar decisões ou começar a enviesar uma análise que seja de fato útil, esclarecedora e que consiga balizar a nossa tomada de decisões durante a campanha ou durante esse processo de planejamento inicial que nós estamos vivenciando agora. O que é importante destacar? Eu separei algumas perguntas, você deve fazer mais perguntas até do que essas, mas assim, sempre considerando perguntas que são relevantes serem respondidas para você conseguir entender aquelas dúvidas principais que você tem durante esse processo. Eu fiz 3 perguntas iniciais. A primeira, quantos votos uma chapa precisou para eleger alguém? Seguindo, quantos votos os vereadores eleitos tiveram? Existe algum dado relevante para levar em consideração, analisando todos os vereadores do meu município, olhando a eleição passada, mesmo que o cenário seja diferente por conta da inexistência agora da coligação? Existe algum dado relevante para a gente conseguir analisar? Então vamos avançar nesse processo e, tendo essas perguntas respondidas, a gente vai para perguntas mais detalhadas. Primeiro, como analisar esses votos de forma detalhada? É possível ver a distribuição de votos pela cidade? E como a gente vê esses votos pela cidade? Eu consigo identificar um perfil de votação específico ou existe algum perfil próximo ao que eu desejo obter nessa eleição? A gente precisa, então, analisar a dispersão de votos pela cidade, nesse processo investigativo de dados. E como a gente analisa a dispersão de votos pela cidade? A Datalerj fez essa planilha, chamada Planilha de Dispersão de Votos por Bairro, por tomar uma decisão que olhar o bairro é muito mais lógico do que a gente olhar, por exemplo, o número da zona eleitoral, o número da seção eleitoral ou os próprios locais de votação. O dia a dia acontece no bairro. Quando você faz campanha para as pessoas, você vai falar daquele bairro, você não vai falar da zona eleitoral, do local. É lógico, você pode falar da rua, você pode falar da praça, das localidades específicas, mas a campanha acontece nos bairros. Então a gente analisa o voto por bairro e, a partir dessa análise de voto por bairro, a gente consegue tomar algumas decisões que são importantes e relevantes nesse processo eleitoral inicial que nós estamos vivenciando agora. Inicialmente, eu faço uma lista de todos os candidatos, mostrando o ranking dos candidatos, do melhor votado para o pior, de todos os eleitos. Então, nós vemos que o candidato que foi eleito com mais votos foi o Carlos Bolsonaro, com 106 mil votos, arredondando, e o pior candidato, a pior votação, foi Ítalo Ciba, com 6.023 votos. Esse cenário pode mudar. Às vezes, um desses candidatos que foram eleitos assumiram alguma secretaria, não tomaram posse no seu mandato, e aí isso vai mudando um pouco, Não necessariamente
esses 51 que foram eleitos inicialmente são os candidatos que tomaram posse e estão atuando como vereador hoje. Mas esse é o cenário inicial que nós temos. Então, analisando esses candidatos que foram votados e foram eleitos, a gente avança para uma dispersão de votos nos bairros da cidade. O que eu fiz aqui? Eu coloquei na coluna todos os candidatos e os bairros em ordem de importância para esses candidatos. Ou seja, aqui o número 1 é o melhor bairro, o número 2 é o segundo melhor bairro, o terceiro é o terceiro melhor bairro e assim vai. Para a gente conseguir identificar quantos votos os candidatos eleitos tiveram em cada bairro. Por exemplo, aqui em ordem alfabética, o Alexandre Esquerdo ele teve 3.285 votos no seu primeiro melhor bairro. No segundo melhor bairro, ele teve 1.751 votos. E por aí vai. Até lá, o último bairro do Rio de Janeiro, que são 158 bairros, ele teve voto. Por exemplo, os 2 piores bairros dele, ele teve apenas um voto. Mas o melhor bairro, ele teve 3.285. Analisando todos esses candidatos, a gente olhando essa planilha aqui, fica muito difícil da gente conseguir identificar um padrão, da gente conseguir observar algo de extrema relevância para a gente conseguir tomar a decisão. Por exemplo, o mais votado, que foi o Carlos Bolsonaro, teve uma votação muito expressiva em um bairro em relação a outro? A gente pode identificar que sim. Ele teve 8.000 votos, 8.011 votos em um bairro e o segundo melhor bairro dele representou 4.411 votos. É quase a metade. Então ele dobrou de votos comparando o segundo para o primeiro melhor bairro dele. E o candidato que teve a pior votação e foi eleito, Ítalo Ciba, que a gente olhou, só confirmar se é ele mesmo. Vamos ver aqui. Ítalo Ciba, ele teve 6.023 votos. O melhor bairro dele teve 4.027 votos. O segundo melhor bairro dele teve 787 votos. Ou seja, ele precisou de votos em muito mais bairros para ser eleito. Sendo que, vamos ver aqui onde é que ele acaba a votação dele. Ele teve votos em 118 bairros do universo de 158. Então, o pior eleito, né, ou eleito com a pior votação, tem essa discrepância na votação. Beleza. Avançando, o que a gente pode tomar como análise, trazendo o dado agora para uma visão mais factível, uma visão mais clara para a gente começar a tomar as decisões? Olhando o Rio de Janeiro, olhando os eleitos do Rio de Janeiro, melhor dizendo. Qual a média de votação do melhor bairro para todos os candidatos eleitos? 3.813 votos. Isso significa que você precisa ter 3.813 votos em um bairro para conseguir ser eleito? Não, não significa isso. Mas significa um indício de uma média que considera todos os candidatos e que você pode começar a se balizar por esses números. O segundo melhor bairro dá 2.101 votos, o terceiro melhor bairro vai para 1.404 votos e por aí a gente vai seguindo. Mas acumulando essa média, a gente lembra, né? A gente pode relembrar aquele dado que eu mostrei para vocês. Teve uma candidata, Renata do Partido Novo, ela teve 16.000 votos e não foi eleita. Então, como exemplo, a gente pode observar onde que os candidatos que foram eleitos batem 16.000 votos, que é a quantidade de votos dessa candidata do Partido Novo que não foi eleita. Aqui, quando os candidatos, em média, chegam no seu bairro de número 30 de importância na sua votação, eles batem essa faixa de 16.000 votos. Indo direto ao ponto, analisando o gráfico aqui ao lado, que mostra os dados da tabela de uma forma mais visual, mais prática de se analisar. Temos no eixo horizontal a quantidade de bairros e temos no eixo vertical a quantidade de votos. A gente consegue observar que quando chega no quinto bairro, em média, os candidatos já estão com 9.221 votos. Ou seja, existe sim um reduto eleitoral ou alguns bairros que são principais, tanto que essa curva aqui está mais acentuada nessa primeira parte do gráfico. Avançando, a gente consegue ver que a curva continua se acentuando até mais ou menos o bairro número 65, onde os candidatos em média chegam a 20.827 votos, a 20.000 votos. Olhando em percentual, no quinto bairro, os candidatos chegam a 42% de sua votação e chegando lá no 65, já bate mais ou menos 90%.
ou seja, entre o bairro número 4 e 5 é 40% da votação e o restante de 50% da votação é preciso ser feito em cerca de 60 bairros. Dos 65, 60 até o fim, os 158, a gente consegue observar esse número muito baixo de 10% da votação, que são bairros que nós chamamos de complementares. E voltando à lógica, existem os bairros principais, onde a curva fica mais acentuada, mais ascendente. A gente chama esses bairros de reduto eleitoral ou de bairros principais, considerando a média de todos os eleitos. Depois nós identificamos 50% da votação acontecendo do quarto ou quinto bairro, até o bairro número 65. Então, a gente considera que esses bairros não podem ser ignorados e o restante dos 10% da votação vai para o resto dos bairros até fechar lá o número 158 ou até acabar os votos aqui por volta do bairro 120, 130. Agora, olhando um caso por vez, de uma forma mais ampla, a gente tem o gráfico de distribuição da quantidade de votos por bairro. O que esse gráfico mostra? Em cada linha dessa aqui, na vertical, um candidato. As bolinhas para cada candidato representam um bairro. O valor aqui da vertical representa a votação daquele bairro dentro da votação, comparando com os outros bairros do candidato. Então, para ficar ainda mais claro a dispersão de votos dos candidatos dentro da cidade. Quando tem uma bolinha que se destaca mais aqui nesse eixo, na linha vertical, o candidato recebeu mais votos em um bairro comparado com os outros bairros. A gente consegue observar, analisando de uma forma mais ampla, que poucos candidatos tiveram uma votação em algum bairro que se desloca muito, que se destaca muito dos outros bairros. Olhando aqui, a olho nu, podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no máximo candidatos que tiveram essa votação para além de 8.000 votos em um bairro específico. E quando o candidato tem essa votação alta em um bairro específico, a votação logo depois já é bem mais baixa. Salvo esse candidato aqui, deixa eu ver quem é. Júnior da Lucinha, que ele teve 12.000 votos em um bairro, está muito colado aqui, mas ele teve mais ou menos 12.000 votos em 2 bairros diferentes. E aí já o terceiro bairro dele representa 4.228, dá um salto muito alto aqui de 8.000 votos entre os 2 melhores bairros dele para o terceiro melhor. Tudo bem, analisamos 51 candidatos eleitos, vimos que alguns têm essa dispersão diferente do que a média dos outros candidatos, que são votações em bairros muito parecidos, mas analisando a fundo entre os eleitos com maior votação e os eleitos com a pior votação, o que a gente consegue observar? Se existe algum padrão, se não existe padrão, e se a gente pode seguir tentando copiar o padrão de algum candidato ou da média dos candidatos para a eleição. Então, no top 10, ou seja, nos candidatos que receberam a maior votação, a gente consegue observar que 1, 2, 3, 4 candidatos são desse grupo que eu mostrei anteriormente, que em um bairro eles receberam mais de 8.000 votos. Os outros candidatos ficam na faixa aqui do 4.600 para baixo, nos bairros, tendo uma votação de alguns bairros que se destacam também e o resto em bairros muito parecidos, indo numa escala decrescente. Falando do top 10 piores, a gente consegue observar mais ou menos a mesma coisa. Um candidato com votos parecidos entre os bairros, 1, 2, 3, 4, 5 candidatos com uma votação maior do que 2.000 votos em um bairro. Mas quando a gente fala dos outros bairros, os outros bairros representam uma votação bem próxima. E olhando o percentual acumulado desses candidatos que foram votados e foram eleitos com menos votos, a gente consegue ver que o seu melhor bairro representa 31% de sua votação, o seu segundo melhor, falando de forma acumulada, já representa 40% de sua votação, o terceiro melhor, 48%, e para chegar até 80% de sua votação, ele vai lá para o bairro número 31, e depois
para chegar a 90% de sua votação, ele vai lá para o bairro 65, 60 mais ou menos. Segue mais ou menos a mesma linha da média total de todos os eleitos, mas muda um pouco aqui nesse início, nos bairros que são o seu reduto ou os seus bairros principais, onde, comparando um para um, os piores 10 tiveram 31% da votação no seu melhor bairro, e na média, todos os eleitos conseguiram 19,34%. Mas a gente consegue identificar, então, 3 grandes grupos de bairros em uma votação, onde temos os bairros principais, nesse início aqui, até 5 bairros, do 5 até 60, mais ou menos, ou do 5 até o número 30, a gente consegue chamar esses bairros de secundários, porque são tão principais quanto o reduto, porque sem eles não dá para ser eleito, e o restante dos 10%, que é o finalzinho, bairros complementares com uma votação um pouco mais baixa. Dito isso, a gente consegue delimitar esses bairros com um perfil específico, a gente consegue também pensar para o candidato se ele consegue ter uma votação parecida com candidatos que têm um bairro que se destaca mais, ou com candidatos que têm votação muito bem distribuída pela cidade e nenhum bairro muito destacado em relação a outros, ou algo médio em relação aos 2 casos. O importante é você entender a sua realidade, o tamanho do reduto que você tem aí no seu bairro prioritário e o tamanho do reduto que os outros bairros secundários vai significar na sua votação. Indo direto para a prática, nós vamos mostrar agora uma tabela de meta de votos por bairro que nós fazemos para conseguir estruturar melhor essa votação, essa meta de votação por bairro, com cálculo automatizado e com cálculo que permita a gente observar mais critérios ainda para chegar na melhor decisão possível.